Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora o Nihon National News. Nesta terça-feira, você fica por dentro dos fatos mais importantes do Japão, do Brasil e do mundo. Vamos juntos, o jornal está no ar. Nihon National News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. E nós começamos a edição de hoje falando sobre as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Confira. O governo japonês deu mais um passo rumo à reforma política. O PLD e seu aliado, o Partido da Inovação, decidiram cortar não só vagas de representação proporcional, mas também dos distritos uninominais da Câmara Baixa. Para quem não sabe, o distrito uninominal é um sistema eleitoral em que uma área geográfica ou um distrito elege apenas um representante para um cargo legislativo, geralmente por maioria simples, ou seja, quem tiver mais votos, ganha. Esta pessoa representa o seu pequeno povoado em Tóquio, seja na Câmara Baixa ou na Câmara Alta. A mudança veio após resistência de partidos da oposição que dependem mais do sistema proporcional. A ideia é reduzir 25 cadeiras dos distritos e 20 da proporcional, num total de 45. O projeto deve ser apresentado ainda nesta sessão extraordinária do Parlamento. Quase 2 anos após o sismo de Ano Novo, em 24, ainda existem mais de 110 locais com casas e galpões destruídos que não foram demolidos, porque os donos morreram, sumiram ou nunca foram identificados. Mesmo com 95% das demolições públicas concluídas, esses casos travados exigem um processo judicial longo para nomear um administrador temporário. Com o inverno chegando e risco alto de desabamentos, cidades da região pedem pressa e alertam moradores. Especialistas dizem que a burocracia pesa demais para os municípios e defendem simplificar procedimentos para evitar que estruturas abandonadas virem perigo em futuras emergências. O ministro do MEC, Yohei Matsumoto, voltou a defender a gratuidade do ensino médio e disse que o consenso da coalizão governista sobre melhorar a qualidade da educação foi decisivo para avançar no tema. Ele afirmou que o governo ainda debate a origem dos recursos, inclusive em paralelo a discussões como a redução do imposto sobre gasolina, mas que o ministério já trabalha na modelagem do novo sistema. Matsumoto destacou ainda seu compromisso pessoal, que é impedir que o futuro das crianças seja limitado pelo ambiente familiar ou pela região onde nasceram. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a própria declaração de que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser considerado fechado, negando que o aviso sinaliza um ataque iminente. Questionado por repórteres no Air Force One, ele afirmou, #, não tirem conclusões disso, #. Trump disse que o país deve ser tratado como nada amigável, citando a migração venezuelana. O presidente também confirmou ter conversado por telefone com Nicolás Maduro, mas não revelou detalhes. A declaração ocorre quando a Venezuela acusa os Estados Unidos de tentar se apropriar de suas reservas de petróleo por meio de pressão militar. Milhares de moradores de Hong Kong formaram a fila para homenagear as vítimas do incêndio em Wang Fu Court. Em silêncio, residentes levaram flores e visitaram memoriais espalhados pelos 18 distritos da cidade. Em sinal de respeito, o Hong Kong Jockey Club realizou corridas sem público, destinando toda a receita às famílias afetadas. No quartel de bombeiros de Sha Tin, as homenagens ao bombeiro que morreu se multiplicaram, enquanto associações locais iniciaram campanhas de doações para apoiar seus familiares. Em entrevista à Euronews, o general Ben Rodrigues, ex-comandante do exército americano na Europa, afirmou que Washington vê a Europa como inconsequente, exceto por interesses comerciais. Segundo ele, a atual administração tratou a guerra na Ucrânia como um negócio imobiliário e estaria focado em acordos futuros com a Rússia,
Rodrigues criticou o fato de a Europa estar em quarto lugar nas prioridades dos Estados Unidos e alertou que milhões de refugiados podem surgir caso Kiev seja forçada a aceitar um novo acordo ruim. Mesmo assim, disse acreditar que a Europa e a Ucrânia têm capacidade para conter a ofensiva russa, faltando apenas confiança e vontade política. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. O TSE deu início ontem, segunda-feira, aos testes que vão avaliar as urnas eletrônicas e todos os sistemas usados nas eleições de 2026. O procedimento, chamado de Teste Público de Segurança, prevê 38 avaliações só nessa semana. Até sexta-feira, dia 5, serão verificados não só os equipamentos, mas também todas as etapas do processo eleitoral, desde os gerenciadores de dados até a apuração e a totalização dos votos. Na abertura dos trabalhos, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o objetivo é garantir mais segurança ao processo eleitoral do ano que vem, cujo primeiro turno está previsto para outubro. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos por volta das 11h40 da manhã do sábado, após uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que também determinou a soltura de outros 4 executivos do banco. Todos terão de usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas restritivas enquanto seguem as investigações da Operação Compliance Zero. Vorcaro havia sido transferido para o CDP-2 na última segunda-feira e já havia passado dias detido na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A operação, autorizada pela 10ª Vara Federal em Brasília, prendeu o empresário e outros executivos suspeitos de fraudar papéis vendidos ao Banco de Brasília. Segundo a Polícia Federal, o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. O Buradir Grand Chef, concurso promovido pelo Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, reuniu no domingo, 23 de novembro, chefes de várias regiões do Japão, em uma competição que misturou sabores e técnicas do Brasil e do Japão. Nesta edição, pela primeira vez, o concurso contou com 2 categorias, frutos do mar e bolo. A categoria bolo, criada para celebrar os 130 anos de relações bilaterais entre os países, teve a participação direta do público na escolha do vencedor, enquanto os pratos frutos do mar foram avaliados por jurados especializados. O campeão da categoria Frutos do Mar foi Gustavo Suzuki Barbosa, com um prato Sopro do Mar, seguido por Ícaro Martins Tomimatsu e Ronaldo Kako Ishizaka. Já na categoria Bolo, o público elegeu Rogéria Shimada Ryu, autora do bolo Nipo Brasil, Essência e Sabores, como vencedora. Os vencedores receberam troféus, prêmios em dinheiros e kits de patrocinadores, enquanto todos os finalistas ganharam certificados oficiais do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio. O Buradir Grand Chef reforça a integração cultural entre Brasil e Japão e valoriza o talento da comunidade brasileira no país. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.